Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês e essa aula ela vai ser um pouquinho mais direcionada para quem está terminando a graduação de Educação Física e para quem está recém-formado. Então, como vocês já viram aí, o tema dessa aula é o caminho normal do sucesso. Então eu vou mostrar como que eu fui fazendo ao longo do tempo e a gente vai ver que até daria, para a gente encurtar um pouco esse processo. Só que é muito mais gostoso quando você vai etapa por etapa, porque você vai aprendendo dentro dessa jornada. Então, primeiro de tudo, eu fiz o estágio. Eu estagiei por muitos anos na academia. Inclusive, eu comecei a estagiar, se eu não me engano, no segundo período já da faculdade. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei, que foi começar a estagiar bastante cedo. Inclusive, eu sei que é errado, mas por várias vezes a gente segurava ali a peteca na academia, às vezes quando algum professor faltava, e isso não é correto, mas no dia a dia acaba acontecendo, porque às vezes o professor atrasa, você tem que ficar ali um pouquinho sozinho, e você vai ganhando muita bagagem com o estágio. Depois do estágio, obviamente, eu me tornei professor, e foi uma transição automática em várias academias. Eu já estava empregado em 2 academias quando eu me formei. Eu cheguei a trabalhar de 12 a 14 horas por dia nesse período, que era o período de recém-formado. Tá? Depois disso, a gente conseguiu alguns alunos de personal e a gente foi fazendo uma transição. Então, primeiro estágio, depois professor, exclusivamente dando aula para a academia, com um vínculo para a academia, trabalhando ali de 12 a 14 horas por dia, e obviamente que era mais de uma academia, e depois a gente conseguiu alguns alunos de personal. E o que a gente foi fazendo ao longo do tempo, foi mesclando, por exemplo, o vínculo com a academia, mais o personal. Então, se eu ficava, por exemplo, de 12 a 14 horas na academia, eu passei a ficar, por exemplo, 6 horas. E outras 6 horas, por exemplo, com personal. Depois de um tempo, quando você começa a fazer mais network, você já tem uma bagagem bastante grande, você já tem um conhecimento social grande ali, você pode chegar a um ponto que você vai largar a academia e vai ficar somente com o personal. É nesse ponto aqui que muitas pessoas têm medo de chegar, porque acham que é instável, acham que vai perder aluno, vai ficar com dívida e fica preso ao vínculo da academia e fica preso ao CLT. Tá? Mas quando entra aqui, quando chega nessa parte do personal, tem que entender que tem que pensar como se fosse uma empresa. Então, as suas atitudes têm que ser de uma empresa. Pensar em marca, pensar em finanças, pensar em prospecção, em divulgação do seu trabalho, tem que se comportar como uma empresa séria. Então, são vários fatores que muitas pessoas não querem pensar. Tá? Até chegar ao ponto, por exemplo, de você abrir, por exemplo, o seu estúdio, o seu espaço. Então, assim, o caminho natural seria você estagiar, você ser professor por um tempo da academia para ganhar bagagem, conseguir alunos de personal, depois começar a distribuir entre personal e academia, depois ficar só com personal, até você chegar ao momento de você abrir ali o seu espaço. E o porquê que dessa forma é bem interessante? Porque você vai aprendendo durante todo esse período. Você vai ganhando bagagem a cada nova fase. Tá? Até você chegar, por exemplo, quando você já é personal por um tempo, você ganha segurança em relação a essa questão da finança. Então, se você é um personal que se preocupa com essa questão da finança, da divulgação, prospecção, enfim, todas essas questões, você já está agindo como uma empresa. Então, quando você abrir o seu estúdio, por exemplo, seja um estúdio para personal, você já tem uma bagagem de como administrar essas questões. Agora, me formei, posso abrir meu estúdio direto? Cara, se você tem dinheiro, se tem alguém te ajudando, eu não tinha, eu tive que passar por todo esse processo. Então, até eu ter o meu espacinho, por exemplo, eu tive que ser estagiário, professor, personal, juntar dinheiro, montar meu nome. Então, eu tive que fazer esse passo a passo. Existem muitas pessoas que não precisam fazer, que vai sair da faculdade e o pai pode bancar, por exemplo, a mãe pode bancar,
né, ou abrir algum lugar para essa pessoa tomar conta, por exemplo. Então pode acabar pulando etapa, mas, como eu disse, né, é muito bacana quando você faz esse passo a passo, porque você vai ganhando bagagem durante todo esse processo, tá bom? Então uma coisa vai dando bagagem para outra. O estágio dá bagagem para você ser um professor, você ser professor dá bagagem para você ser um personal, você ser personal dá bagagem para você abrir ali o seu lugar, né? Principalmente, como eu disse, você é um cara que administra bem nessa carreira de personal, porque é uma carreira solo, que você tem que pensar em tudo, né? Pensar em divulgação, nas finanças, no controle, na gestão de horário, gestão de agenda. Então são muitas coisas que a gente deve pensar, tá bom? Então o caminho normal do sucesso seria esse, é um passo a passo, escada degrau por degrau, até a gente conseguir chegar num lugar mais alto, mas enfim, né? Dá para pular etapa, só que eu acho muito mais bacana quando a gente vai ali degrau por degrau.